50 anos em 5 com o dinheiro de quem? Deixa a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Juscelino Kubitschek governou o Brasil nos anos de 1956 a 1961. A principal marca do seu mandato foi o desenvolvimento de estradas, de indústrias, principalmente da indústria pesada, e o projeto de construção da nova capital do país, Brasília. Como devem imaginar, esse desenvolvimento é no sentido mais progressista possível da palavra. Juscelino Kubitschek fez jus aos dizeres na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Isso não é um elogio. Esse progresso não tem nada de progresso. Não é possível afirmar que a população demandava pela existência de Brasília, nem mesmo pelas estradas ou indústrias da região. Juscelino tirou o dinheiro da população e da iniciativa privada, e isso, em hipótese nenhuma, é eficiente para o desenvolvimento de um país. Fora o aspecto ético que JK simplesmente atropelou. Fazendo um retrospecto do seu mandato, ele assumiu a presidência em 31 de janeiro de 1956, em meio a uma forte crise política. Em 1955, aconteceram as eleições em que participaram 4 candidatos: Juarez Távora, Adhemar de Barros, Plínio Salgado e Juscelino Kubitschek, representando a chapa PSD-PTB. A campanha de Juscelino foi marcada pelo discurso populista que incitava uma necessidade de desenvolvimento do país. Para concretizar essa ideia, foi lançado o slogan que ficou famoso no seu governo: 50 anos em 5. Sua campanha deu certo e ele conseguiu assumir o poder, pois tinha o apoio de grupos como os corporativistas, os comunistas e os militares. Já no início do seu governo, ele apresentou o seu plano de desenvolvimento econômico, em outras palavras, socialismo econômico, que ficou conhecido como o Plano de Metas. Tal plano tinha como objetivo 31 metas, onde os investimentos seriam direcionados às áreas de energia, transporte, educação, indústria pesada e alimentação. No caso do transporte, o governo gastou consideravelmente na construção de estradas. Além disso, JK expropriou a população amplamente para construir infraestrutura de portos e aeroportos do Brasil. Os corporativistas devem ter adorado. Ainda, o governo torrou grande parte do dinheiro de impostos na construção de usinas hidrelétricas. Tudo isso a fim de dar suporte ao aumento do consumo de energia que acontecia com o crescimento da indústria. Olha só como o JK era brilhante. Em vez de privatizar o mercado e abrir a livre concorrência no mercado de energia, o que estimularia empresas a investir na área, ele foi além e roubou o dinheiro dos brasileiros para criar hidrelétricas estatais, mantendo a ineficiência do setor energético do país. Muito mais inteligente, sem dúvidas. Ao todo, ele investiu 29% no transporte, 20% na infraestrutura, 43% na energia elétrica, 3,2% na alimentação e 4,3% na educação. Obviamente, como já argumentado, para fazer todos esses planos, ele aumentou os impostos, inflacionou a moeda e aumentou a dívida externa do país. Como complemento, JK também foi acusado de corrupção em todas essas construções que tiveram em seu governo. Vale ressaltar que esse plano de metas fazia parte dos 50 anos em 5, cujo objetivo principal era a construção de Brasília para ser a nova capital do Brasil. Esse plano da construção de uma nova capital já vinha de muito tempo antes, desde 1889, estipulado nas constituições brasileiras. Kubitschek se apoderou da ideia e quis levar ela adiante. JK via a construção de Brasília como uma forma de consolidação econômica no território brasileiro e também, segundo ele, como forma de reforçar o nacionalismo.
Logo, Brasília seria um símbolo máximo de todo o socialismo econômico praticado em seu governo. A construção da cidade foi realizada em tempo muito rápido e gastou uma quantidade gigantesca de dinheiro, já que Juscelino queria terminar a construção ainda no seu mandato. Para a construção, muitos trabalhadores vieram em busca de emprego. Eles ficaram conhecidos como candangos. Essa é aquela famosa tática do governo de criar obras públicas para tentar dar emprego às pessoas, pois é um fator que aumenta o PIB do país e é justamente por isso que o PIB não pode ser sempre levado a sério. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Em 1957, chegaram os primeiros trabalhadores para fazer a obra. Eles vieram em grandes quantidades, de diferentes culturas e características, e mesmo sabendo que não teriam conforto ou bem-estar, estavam desesperados em busca de um emprego. Os serventes moravam em grandes galpões, já os grandes mestres de obras moravam em pequenas casas de madeira. O cotidiano dos candangos era forçado. Eles trabalhavam das 6 horas da manhã até o meio-dia, faziam um intervalo de 1 hora e depois faziam mais novo turno até às 18 horas. Em alguns casos, trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia. O salário era pago por horas trabalhadas e, para aumentar o seu dinheiro, muitos trabalhavam excessivamente. Um candango falou como era trabalhar lá. No seu depoimento, ele disse: "Eu pegava a empreitada de 200 horas e com 2 dias eu dava ela pronta. 2 dias e 2 noites. Trabalhava 2 dias e 2 noites direto assim. Só parava para almoçar. E à meia-noite tomar o café, o lanche. Aí baixava eu minha pá, minha picareta e não queria nem saber." Acidentes aconteciam com frequência no trabalho desses indivíduos e eles eram atendidos em um hospital geral. Mais tarde foi construído o Hospital Distrital, que atendia os candangos acidentados. Muitos dos candangos morreram na execução do seu trabalho. É verdade que eles aceitaram trabalhar dessa forma porque concordaram, e do ponto de vista libertário, não há problema nisso. No entanto, vale destacar a situação desumana que o Estado submeteu esses indivíduos. Como sempre, suas próprias leis não se aplicam a eles mesmos, mas muitas vezes punem o empresário por situações infinitamente mais irrisórias do que a situação dos candangos. De modo exposto, dizem que Kubitschek alcançou resultados incríveis na economia, mas isso só foi possível pela cobrança de impostos dele e a grande inflação. Ele agravou muitos problemas no Brasil, em vez de desenvolver, como ele mesmo afirmava. Segundo os historicistas socialistas, JK investiu muito pouco nas áreas de educação e alimentação. Por isso, JK teria agravado o problema da produção de alimentos, da distribuição das terras produtivas e da disponibilidade de vagas nas universidades. Mas fala sério, se teve uma coisa que Juscelino Kubitschek não fez, foi poupar a população de investimentos centralizados, que culminaram em posterior desastre econômico. Suas medidas agravaram-se e trouxeram uma crise nos anos 60. Além disso, devido ao seu projeto de 50 anos em 5, estima-se que a dívida externa tenha ficado cerca de 3 bilhões de dólares. Ainda, a inflação, que causou a maior insatisfação do seu governo na população, chegou à marca de 39,4% em todo o seu governo, sendo 7% no ano de 1957. Estávamos virando quase uma Argentina. Em uma entrevista, JK disse a seguinte frase: "Meu sonho é viver e morrer em um país de liberdade." Se esse era o sonho dele, ele conseguiu justamente o oposto. Tirou a liberdade de toda a população. O dinheiro que ele usou foi tirado das pessoas e o poder de compra da moeda despencou. Isso sem mencionar os milhares de setores da economia que ficaram extremamente dependentes de investimentos estatais. Juscelino seguiu sim um princípio de liberdade: se livre do seu dinheiro e dê ele a mim. E foi assim que JK saiu nos livros de história
como o cara que melhorou a economia do Brasil. É isso aí, obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por César, revisado por Paulo Almeida e narrado por Bitdove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se quer ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!